Seja bem-vindo a mais um Café com Pão, onde eu tomo meu cafezinho, você pode pegar o seu e nós falamos sobre a palavra de Deus. Café, pão. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a transformação de Pedro. Já parou pra pensar como Deus transformou a vida de Pedro, o temperamento dele e tudo isso ele usou para a glória dele, para a glória de Deus no caso? Pedro, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e ele era uma pessoa que era muito impulsiva, uma pessoa, né, que fazia as coisas muito ali no calor do momento, né? Ele repreendeu Jesus e foi repreendido severamente por Jesus, né? Ele cortou a orelha lá do soldado, ele fez diversas coisas, mas também nesses momentos de impulsividade dele, eram os momentos que ele conseguia as experiências com Deus, sabe? Ele andou sobre as águas, ele tinha um relacionamento próximo e íntimo com Jesus. Então, uma das coisas que me fez refletir foi quando eu estava lendo Atos, né, em si. Ele fala bastante dos atos de Pedro e, né, dos discípulos. E ele foi o primeiro a pregar no dia de Pentecostes. Em Atos 10 também, né, ele teve uma visão e depois ele pregou. O Espírito Santo desceu e pessoas receberam o Espírito Santo naquele momento. Então Pedro, ele foi um homem muito usado. Mas o que eu queria trazer aqui sobre o processo que Pedro teve que passar me traz essa reflexão de quanto mais nós formos difíceis, né, pessoas difíceis de lidar, difíceis de mudar, difíceis de vencer alguns desafios da vida, mais perto nós temos que estar de Jesus. Então, assim como Pedro ele fez, Pedro ele era impulsivo, Pedro ele era explosivo, ele era até um pouco agressivo, né? Mas ele se aproximou de Jesus e ele não queria largá-lo por nada. E desde o primeiro dia, né, que ele encontrou Jesus lá no barco, ele foi obediente à voz de Jesus. E mesmo nas suas falhas, nos seus altos e baixos, negando a Jesus, mesmo em todos esses momentos, o que Pedro fez foi se aproximar de Jesus. E quando ele tentou, né, se afastar depois de ter negado a Jesus, Jesus fez questão de chamá-lo. Porque é assim que nós devemos viver nossa vida, sabe? Quanto mais difícil for para você, se você hoje olha e você fala, nossa, eu sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho jeito. Eu acho que sabe, pro meu temperamento ou pros meus desejos, pelas coisas do mundo, não tem jeito. Se aproxime de Jesus, esteja colado com Ele, sabe? Assim como Pedro tem esse relacionamento íntimo com Jesus, que eu tenho certeza que você será mudado. Eu queria trazer essa história de Pedro pra gente se basear na Bíblia mesmo, né? Eu sei que testemunhos são legais a gente ouvir, da gente contar e edificam a nossa fé e é importante que a gente dê testemunho da nossa vida, de como Deus nos transformou, do que Deus fez na nossa vida, como Deus nos abençoou. Mas a gente tem que se basear na Bíblia também, sabe? A nossa vida ela tem que ser direcionada na Bíblia. E na Bíblia tem diversos exemplos de pessoas que foram transformadas, sabe? Pessoas como Pedro, como Moisés, que era mais tímido, que não sabia falar, que tinha que receber confirmação de Deus 300.000 vezes para poder dar um passo, que você possa usar isso para a glória de Deus. Seja você mais quieto, seja você mais enérgico, você possa fazer uso do que Deus te deu para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e lembre-se sempre que existe um jeito pra você, sabe? Que Deus ele quer trabalhar na sua vida. Então, quanto mais difícil for, mais se você se aproxime dele, você verá as coisas acontecendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.